Com imagens do meu designator driver Roberto Aguiar, está começando mais um programa .net aqui no Box 21, na Carlos von Kozeritz, número 304, o melhor happy hour da cidade. Sempre lembrando, né, faça como eu. Se você quiser vir no Box 21 saborear uma cervejinha, essa época do ano, cervejas especiais, aqueles vinhos e espumantes maravilhosos que tem aqui na carta de vinhos e espumantes do Box 21, traga um designator driver, um amigo que não bebe, para você poder curtir com toda a tranquilidade o seu happy hour, a sua noite aqui no Box 21. E se você não tiver nenhum amigo, venha com o melhor amigo de quem gosta de uma festa com tranquilidade, venha com o motorista de táxi aqui da cidade de Porto Alegre. É só ligar, lhe busca em casa, lhe traz aqui, depois o Brandão providencia para que lhe leve na sua casa com toda a tranquilidade. O nosso convidado de hoje é Regis Bronzatti, que é o presidente eleito. Daqui a 2 semanas está assumindo a presidência da CESP, dia 23 de novembro, na festa de final de ano da CESP. Tudo bem, Regis? Tudo ótimo, Bruno. Prazer, uma satisfação estar aqui no teu programa, poder conversar um pouquinho aí sobre tecnologia da informação, um pouquinho sobre a CESP, o mercado de TI. Acho que a gente tem bastante assunto aí, tem bastante boas perspectivas para 2011, a gente começar aí uma nova gestão, uma nova etapa no mundo ACESPRO aí das nossas empresas e nossos empresários. Ô Regis, quantos anos de ACESPRO, de militância dentro desta área de entidades de TI? Bom, eu sou associado da ACESPRO desde 1992, então 18 anos já como associado e participando ativamente das gestões, diretorias desde 2003, há uns 7 anos já. Então já fui vários diretores, né? Já fui diretor de marketing da entidade, já fui diretor financeiro, já fui vice-presidente e agora chegou o momento aí de assumir a presidência. É um orgulho muito grande estar recebendo, vamos dizer assim, essa incumbência aí por parte de todos os empresários de TI do Rio Grande do Sul, respondendo um pouco aos anseios, né, de quem já conhece bem a entidade, de quem conhece bem os problemas do setor, as dificuldades que as empresas de TI enfrentam hoje no Rio Grande do Sul e a nível Brasil, e ciente de tudo que a gente tem para fazer aí nos próximos anos, para a gente criar um belo espaço aí para o setor de tecnologia. Eu conheci o Regis no tempo que eu estava na Clube Informática e o Regis tinha central de software e é especialista na área de licenciamento de software. No momento que as grandes empresas produtoras de software começaram a pressionar contra a pirataria. Podia falar um pouquinho disso aí, da central de software e essa tua especialidade na área de licenciamento? Claro. Na verdade, essa minha origem é dupla, né? A minha formação é na área de informática e na área do direito. Então, unindo essas duas formações, eu me especializei bastante em licenciamento de software e direito de informática. E com o advento da famosa lei de software lá de 1998, muitas empresas tiveram aí o dissabor de serem vistoriadas, né, pelos grandes fabricantes de software. Aí se destaca bastante, obviamente, o trabalho que a Microsoft faz de vigilância sobre essas empresas. E já trabalhei muito como advogado, como assistente técnico em vários processos nessa área. Te digo assim, pode parecer estranho, mas apesar de ter me conhecido naquela época, esse movimento de anti-pirataria de software ele continua ainda muito forte. O que não vem muito é esse destaque na mídia, né? A mídia hoje, os grandes fabricantes, eles procuram não divulgar essas ações, mas na prática continua acontecendo muito. E hoje os principais alvos dessas ações são as pequenas e médias empresas. São normalmente empresas bem localizadas em cidades polos do Rio Grande do Sul, né, que são vistoriadas pelos fabricantes de software. É realmente um business à parte hoje para os grandes fabricantes de software isso. E obviamente a Central de Softwares, como empresa, é uma empresa que ajuda as empresas a se licenciarem de forma correta, ou seja, a usarem os softwares de forma adequada dentro desse mundo de tecnologia, sem violar os direitos desses fabricantes. Então é um trabalho assim, digo, bastante árduo, porque ele é pouco compreendido às vezes pela organização, né? As empresas não têm hoje na sua área
de TI competência para fazer gestão de contratos. É um desafio hoje para qualquer empresa de qualquer porte saber fazer gestão de contratos. E aí quando eu falo de gestão de contratos, eu não me refiro somente à gestão de contratos de licenciamento ou de informática. A gestão de contratos como um todo. As empresas têm os seus processos mal versados, mal desenhados, e isso na prática acaba se refletindo no setor de tecnologia. Eu também tenho a veia do ensino, né? Dou muita aula de MBA, né, com essa veia de gestão aí. E o que eu encontro hoje nos bancos escolares de alunos já graduados, para mim é uma grande decepção. O que a graduação entrega na área de TI para cursos de pós-graduação ou para o mercado, para mim pessoalmente é uma grande decepção para essa área de gestão. Os alunos vêm totalmente despreparados, vêm bons técnicos, mas péssimos gestores. E aí quando a gente fala de gestão de contratos, que é um pouco que eu estou colocando para ti, é uma grande decepção, porque as pessoas não sabem controlar datas de renovação de contrato, níveis de acordo de serviço. Às vezes há empresas que pagam faturas sem que o serviço foi prestado, simplesmente porque alguém não controla isso dentro das organizações. Nós estamos falando de processo. Né? Então, tu vê que a área de tecnologia tem muito a resgatar em termos de evolução de processos, que para mim é o grande mote para os próximos anos. E a TI pode ser um alavancador nesse sentido. Como melhorar o processo das empresas. Né? A competição está evidente em todas as organizações hoje. Né? Regis, eu quero te fazer uma pergunta, provocando já, sobre licenciamento de software. Tem muita gente que chega, pega o guri, o primo do amigo, do tio, do sobrinho, não sei o que lá, essas histórias todas que a gente conhece, né, que é um especialista na área de TI. Daí ele chega e diz para ti, não te preocupa que eu consegui um antivírus gratuito, né, um firewall gratuito e outros softwares aqui que é tudo de graça. Mas na realidade, eles são de graça realmente, tu baixas na internet para uso doméstico. O que acontece com uma empresa que é vistoriada e está usando um antivírus do Avast, por exemplo, aquele Home Edition na sua empresa? O que ele comete é uma violação de uma cláusula contratual. Ou seja, se a gente falar um pouquinho da área jurídica aqui, se a gente olhar o artigo 12 da Lei de Software, diz exatamente o seguinte: violar direitos do autor, pena de tanto. Violar direitos de autor é qualquer coisa não realizada de acordo com o contrato. Se o contrato diz que o antivírus só pode ser utilizado na sua residência e ele está utilizando na sua empresa, ele está cometendo uma infração contratual, sujeito a punição, multa, tem até a previsão legal de crime de detenção. Enfim, é um pouquinho mais raro acontecer, mas é possível. Juridicamente poderia acontecer até um crime de detenção do responsável pela empresa. Né? Mas veja, é um total desconhecimento do que foi contratado, do que foi ou que está sendo utilizado. E o pior, às vezes isso não tem a ciência do principal gestor da empresa. Ele não sabe disso. Não sabe. O técnico de informática foi lá, baixou um simples software da internet, que tem um contrato atrelado, porque a primeira tela que aparece para o técnico hoje é um contrato, e ele não lê esse contrato. Ok, podemos questionar a forma do contrato, mas é uma forma perfeitamente legal, é um contrato de adesão, a pessoa tem que dar o aceite, ela tem que ler o contrato e dar o aceite. No momento que ela der aquele aceite, ela concordou que aquele software só poderia ser usado em casa, e ela está usando na empresa. Então, numa vistoria, a empresa poderá ser penalizada com multas altas, né? Falei do antivírus, mas tem os compactadores, é a mesma coisa, tem compactadores para uso gratuito em casa e outros que é de uso gratuito, mas não pode ser usado na empresa. Tem para compactadores, para software de backup, para software de manipulação de imagem, para software, né, de Office, né? De escritório. Os softwares da Microsoft, softwares de desenho, né, que se usa muito hoje. Tem o software versão doméstica e a versão profissional, que se usa na empresa. Então a empresa, na ânsia de vou poupar com o software, gasta no hardware, mas vou poupar no software, ela, na maioria das vezes, acaba cometendo um crime sem saber. Ou às vezes até de forma intencional. E é este tipo de ação que os grandes fabricantes procuram.
Ou seja, empresas com esse perfil, que tomam esse tipo de atitude, que não dão atenção ao que fazem de download nos seus equipamentos, ou que não leem os seus contratos e não usam de forma adequada os softwares. Então, esse é o grande risco que as corporações correm hoje a nível institucional, econômico, de sofrerem perdas econômicas por descuidarem simplesmente da sua gestão de contratos. Nós estamos falando de uma gestão de contratos de licenciamento, de licenças de software. Isso vai de versões também, porque, por exemplo, tem para vender no mercado o Office, o pacote Office, que é o mais conhecido da Microsoft. Tem a versão para uma versão de escritório normal e tem uma versão Student que sai muito mais barata, que é para professores e alunos. Para uso aonde? Agora tem empresa comprando essa versão e botando na empresa. O que acontece com isso, Regis? O caso é igual ao antivírus doméstico e o profissional. O cara compra, ele vai numa loja, compra a versão Student ou professor, né? Essa versão ela só pode ser utilizada para o estudante em ambiente doméstico ou para o professor no ensino, na escola. Se ele pega esse produto, que teoricamente ele é mais barato do que o produto para a empresa privada ou empresa pública. Um terço do preço. É mais ou menos um terço, em alguns casos até superior um pouquinho. Ele comete a mesma violação contratual do antivírus que tu deste o exemplo. Ou seja, ele está sujeito a uma sanção por parte do fabricante por ter se locupletado na diferença do contrato que ele deveria estar adquirindo. Né? Ele utiliza, vamos dizer assim, o usuário nessa hora ele é percebido como um cara que usou uma artimanha para tecnicamente se beneficiar do mesmo produto técnico, mas pagando um terço do preço. Então ele deve, teoricamente, uma diferença de 2/3 desse produto ao fabricante, por estar usando o produto sob uma violação contratual. Mas, o Regis, a multa não é essa. Qual é a multa se chegam lá na empresa do Joãozinho e encontram uma licença de software irregular, pirata? Qual é a pena, qual é a multa que pode ser aplicada? Bom, tem várias interpretações do ponto de vista de jurisprudência, tá? Tem uma corrente, que é uma corrente muito utilizada pelos fabricantes, que diz que é até 3.000 vezes o valor de um software. Esta é a corrente. Se for R$1.000, são 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Por R$1.000? Por R$1.000, 3 milhões de reais de multa. Esta é a corrente dos fabricantes. Há decisões jurisprudenciais que trazem esse valor para bem menos, né? Bem abaixo desse valor, em torno aí de 10 vezes, 20 vezes o valor. Então, o que já é muito. O que já é muito. Então, tu imagina, R$1.000, vamos lá, 20 mil reais de multa. Para cada cópia. Se o cara tiver 10 cópias, nós estamos falando de 200 mil reais de multa. Quebrou a empresa. Dependendo do porte dela, é uma conta salgada, né? Então não tem por que piratear. E, aliás, a queda na pirataria faz com que o preço do software, nesses últimos anos, ele caiu em termos reais, não é verdade? A pirataria, para mim, ela é uma discussão bem filosófica, né? Na verdade, a empresa não tem necessidade de piratear. Porque, assim, mesmo que tu diz assim, não, mas esse software é caro. Tu tem sempre o mesmo software de um concorrente mais barato. Entendeu? É uma questão de saber encontrar aquilo que é bom para a sua empresa. Então, assim, simplesmente dizer assim, não, é caro, mas eu gosto. Então, se é caro, eu gosto, mas não pago, aí realmente eu estou cometendo um crime, né? Se é caro e eu acho caro, então não usa. Vai ter o software. Tem software livre que faz a mesma coisa. Tem software mais barato que faz a mesma coisa. Então, existe opção. Então, assim, fazer a pirataria não vale a pena. Daqui a pouquinho nós estamos conversando mais com o Regis Bronzatti, o novo presidente da Accespro, aqui no Rio Grande do Sul, sobre esses temas da área de tecnologia. Esse é o Ponto.net.